Você sabia que um plano educacional individualizado, bem estruturado, nosso famoso PEI, pode transformar a experiência educacional de alunos com autismo, superdotação e dupla personalidade? Apesar de ser uma ferramenta prevista na legislação brasileira, ainda há muitos desafios na sua implementação. Neste episódio do nosso videocast, unicamente, vamos entender como o PEI funciona na prática, quais são os marcos legais que o embasam e apresentar um estudo de caso de um aluno superdotado e um modelo de PEI, desenvolvido para ele. Também traremos uma sessão especial de perguntas e respostas de professores, gestores e pais. Vamos lá? Olá! Este é Unicamente Podcast, um espaço para dialogarmos sobre desenvolvimento humano, neurodiversidade, educação e práticas baseadas em evidência, autoconhecimento e também saúde mental. Eu sou o Dan, também conhecido, na verdade sou Damião Silva, também conhecido como Dan, me chamem assim, eu prefiro. Sou psicólogo, neuropsicólogo, pedagogo, mestre em avaliação neuropsicológica, doutorando pela Universidade Federal Fluminense e pesquisador na área da superdotação e desenvolvimento humano e também no transtorno do espectro autista. Hoje, nosso foco será no plano educacional individualizado, o famoso PEI, aquele caviar beluga, que já virou o último ali nível, né, do caviar. Eu que lancei nas redes lá em 2018 essa questão do caviar ali da música do Zeca Pagodinho, mas de fato o PEI agora é aquele caviar beluga ali, o mais raro de todos. A gente fala há muito tempo e a gente não vê ainda, não é funcional. E aí, a gente tem que pensar que o PEI ele é fundamental para alunos do público de educação especial, mas nesse programa a gente vai focar especialmente para alunos com autismo, superdotação e 2Z, a dupla personalidade, ou seja, superdotação e TEA aqui de forma concomitante. Óbvio que alguma informação ela pode valer para as outras 2Zs também, mas esse é o foco do programa de hoje. Essa ferramenta, o PEI, ele é essencial para garantir ali, um ensino verdadeiramente inclusivo e eficaz, porque sem o PEI, pouca coisa efetivamente vai funcionar. Mas também temos visto ao longo desse tempo todo PEIs pasteurizados, padronizados, receitinhas de bolos que também não funcionam. E aí, quando a gente pensa, porque ele está lá na legislação, ele consta, né, na RDB, várias coisas ali, e agora também alguns pareceres aí do Conselho Nacional da Educação, é porque, de fato, é uma ferramenta, e eu como professor digo que o PEI corrobora mais com o trabalho do professor, para facilitar ali o trabalho dele com os alunos, que de fato pelo próprio aluno. Mas o PEI é um mapa do que pode ser feito ali ao longo do ano, ao longo do processo, para esse aluno ser beneficiado de fato. E a gente sabe que temos muito a caminhar ainda na educação inclusiva, mas a gente precisa urgentemente focar em formação contínua e de qualidade para esses professores, dar suporte. Porque a culpa não é do professor. Existe uma sociedade que não é inclusiva, existe um sistema que não é inclusivo, um sistema escolar que não é inclusivo. E como que eu faço se eu não aprendi, se eu não sei? A gente precisa aprender, mas também o poder público, e aí as escolas também que o Estado deu permissão para funcionar, precisa ofertar formação adequada para os professores das salas de recursos multifuncionais, das salas regulares especialmente, para trabalhar com essa demanda. E aí, precisamos entender o que é o PEI, qual que é a sua importância. Nós temos que pensar, né, o que é o PEI. Todo mundo, plano de educação individualizado, mas ele tem um objetivo oficial, um objetivo real, que é beneficiar a história escolar dessas pessoas. Então, o PEI ele é um documento pedagógico ali que organiza objetivos, estratégias, adaptações e avaliações específicas para atender às necessidades de um aluno com características específicas, com forma de aprender específica. E o objetivo do PEI é personalizar o ensino e promover um pleno desenvolvimento do estudante. Olha que lindo, né? Ele promove esse plano de desenvolvimento. Então, para que o PEI seja funcional, eu preciso conhecer esse aluno, eu preciso ouvir a família, eu preciso ouvir as pessoas que atendem, mas, prioritariamente, eu preciso compreender como se dá a avaliação diagnóstica pedagógica dentro do ambiente escolar e como a condição da superdotação, o autismo, ou a dupla personalidade, ou lá, deficiência intelectual,
impacta nesse processo de aprendizagem? Então, o que esse diagnóstico, essa identificação impacta na aprendizagem? Então, quais são as características, por exemplo, da superdotação que vai impactar na produção de um PEI, na elaboração de um PEI? Ritmo de aprendizagem, velocidade de aprendizagem, os interesses dessa pessoa, as competências, ali, as capacidades acima da média, a motivação. Isso é fundamental. O que eu sei, o que eu não sei, o que eu domino. É fundamental que se conheça. Tá, então eu tenho lá um aluno, aí eu vou enriquecer esse currículo, né, com projetos. O que eu trabalho na sala de aula comum, por exemplo, o aluno é dotado aqui em biologia, por exemplo, uma disciplina que eu dei aula, tem que entender onde está, qual que é o nível desse aluno diante da turma comparado, para a gente pensar nas opções de enriquecimento, de sofisticação, de eliminar a revisão, por exemplo. Aluno superdotado detesta revisar coisas. Tá, eu só tenho autismo, tá? Então, o que está impactando aqui? Não tem nenhuma questão de aprendizagem, mas eu preciso desenvolver algumas habilidades socioemocionais, PEI. Preciso desenvolver algumas habilidades aqui executivas, PEI. Onde eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Sala de recursos, quem que vai me orientar? Quais são as metas desse processo? E aí, o PEI, como vocês sabem, e quem me segue há muito tempo sabe que eu vivo falando, que ele é essencial para alunos, seja com autismo, superdotação ou dupla personalidade. Sim, não dá para não ter. E aí eu vejo assim, mas ele não está sofrendo, não precisa de PEI, ele não precisa de nada. Precisa sim, porque assim, PEI é prevenção. Trabalhar a inclusão é que você se antecipe às situações que podem trazer ali alguma dificuldade eminente ao longo do processo. E esses alunos que possuem essas necessidades educacionais muito específicas, né, distintas, ali uma forma de aprender diferente na superdotação, eles acabam assim, exigindo um plano mais estruturado ali para garantir um ensino que respeite os seus potenciais e também traduza essa vida escolar para aumentar, melhorar, até desenvolver algumas habilidades ali que estão aquém nesse momento, por exemplo, também promover desafios intelectuais quando eu penso na superdotação. O PEI assegura ali uma aprendizagem significativa. Ele favorece, de fato, a inclusão, mas mais que isso, é o desenvolvimento pleno desse aluno. Então, eu não posso abrir mão, eu não posso falar que não precisa de nada, eu preciso me dedicar, eu preciso. E o professor sabe, eu sei disso. O professor, ele tem ali a vocação, ele busca, mas às vezes falta recursos. Como que eu vou recebendo essas perguntas? Como que eu vou atender um aluno aqui que precisa de tanta coisa se eu tenho 20? Mas se a gente vai aprender, vai buscar, atualiza-se, né? Metodologias ativas, projetos, enfim, eu vou entender os comportamentos, o que desregula, como manter essa pessoa engajada, como eu melhoro a minha aula. Às vezes perpassa até por características pessoais. Eu sou uma pessoa flexível, eu tenho curiosidade, eu estou preparado, eu me busco. Porque eu vejo muito professor também bancando aí cursos, bancando formação. A gente tem que ser parceiro do professor. A gente já vai ter uma falta de professor enorme aqui, né? A gente sabe que tem uma previsão bastante nefasta, que a gente vai ter uma falta de quase 250 mil professores na rede básica nos próximos anos. E ainda mais a gente tem uma falta agora, falta na educação especial. A gente tem que acolher esses professores, a gente não pode brigar. Eu tenho que exigir, sim, dos gestores, sejam eles públicos, privados, que forneçam formação adequada para que esse professor consiga atender meu filho. Porque o PEI, ele facilita, né, o trabalho do professor, porque ao ter ali um relatório, um roteiro, na verdade, né, claro, de como atender o aluno, o professor, ele ganha uma direção pedagógica, um caminho pedagógico, ele vai evitar ali improvisos, ele evita improvisos e ele maximiza a eficácia do ensino. Então, ele vai permitir ali um planejamento adequado que vai trazer ali as metodologias mais adequadas, diversificadas e também promover ali uma avaliação mais justa dos processos. Então, estou lá, tem uma criança 10 anos superdotada, está lá foi acelerado, está no 6º ano, enfim, no 7º ano, e aí eu dou aula de matemática. E como que eu vou trabalhar com esse aluno que fica um pouco entediado, que termina mais rápido as coisas, que não consegue fazer os cálculos padronizados ali, que tem uma dificuldade com escrita, que eu preciso entender, tá? Então, como que é a condição?
Então, o que o aluno tem? Aí a avaliação neuropsicológica vai trazer para você pistas, tá? Então, tem uma velocidade de processamento elevada, não vai conseguir fazer esses cálculos padronizados aqui, tem um perfil mais criativo, um pensamento mais divergente, vão surgir outros caminhos aqui. Então, assim, o que é certo, o que é errado, ele muda de perspectiva. Você vai atender o que é certo e errado de aprendizagem dentro da perspectiva daquele aluno, individualizado. Então, eu nunca tive caderno, eu tenho o mesmo caderno até hoje, depois se vocês quiserem ver, que é da 7ª série até agora, no doutorado, eu fico usando o mesmo caderno. E aí, e só tem 200 páginas, tá? E aí, eu preciso de fato desses registros todos, eu preciso forçar esse aluno a escrever letra cursiva, eu preciso que ele faça 15 exercícios ali, repetidos, na sala de aula, depois mais 300 iguais em casa, que aí vai abalar emocionalmente, vai criar frustração, vai trazer prejuízo. Então, assim, como que eu flexibilizo? Tá, ele não precisa de repetição para aprender, que é uma intensa, né? Às vezes eles aprendem, dominam o conteúdo em 2, 3 exemplos de exercício. Ele precisa fazer aquela lista enorme. Então, eu preciso pensar, gente, que a educação inclusiva, ela não é um favor, né? Ela é um direito, mas mais que direito, é a possibilidade da gente exercer a nossa existência de forma completa, sem ser julgado ou ser incompreendido por alguma questão que eu tenha. A condição de superdotação, um diagnóstico de transtorno do desenvolvimento, mas ainda assim eu aprendo, e todo mundo aprende, mas eu preciso entender que é evitar sofrimento. Até professor, quanto mais eu conhecer da condição, e quanto mais eu me desenvolver ali em habilidades específicas, né, habilidades, competências ligadas à produção do PEI, à elaboração, mais meu trabalho vai ser facilitado e menos demanda eu terei a longo prazo. E o PEI, ele é essa ferramenta que torna esse direito da inclusão uma realidade. Mas um PEI bem feito, um PEI ali que atenda às necessidades desses alunos. E aí, temos sim, né? Então, primeira coisa, para vocês entenderem, o PEI, ele tem uma participação coletiva. Então, eu preciso ouvir o aluno, ouvir a família e ouvir os possíveis atores externos que atuam com ele. Seja psicólogos, neuropsicólogos, pedagogos externos, né? Mas eu preciso ouvir. Eu preciso também ouvir o aluno, é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque como é uma relação de trabalho colaborativo, família, escola, equipe externa, que conhece, e eu sei que todo mundo quer o melhor para os nossos alunos, mas muitas vezes o que eu tenho de rigidez é achar que assim, eu estou na melhor escola, e a gente conhece, minha escola é maravilhosa, tá, tem uma estrutura maravilhosa, mas falta ali quebrar uma barreira de atitude, conhecer esse aluno, flexibilizar algumas questões. Então, se eu já olho para minha escola e falo que não vou mudar nada porque minha escola é excelente, eu já falhei aqui. Geralmente o professor vai seguir o quê? Direção, coordenação. E aí, a melhor escola para o seu filho é aquela escola que vai flexibilizar, que vai entender que sim, mesmo eu estando numa escola caríssima, mesmo estando numa escola pública lá do EAPOC, eu tenho que, pessoa, focar e me dedicar àquela criança para compreender esse processo. E aí, sabemos que tem ali, né, os marcos legais todos, mas fazer por obrigação vai entregar documentos ali irreais, documentos que você não reconhece seu filho, que você não reconhece seu aluno. Aí quando você entrega um documento ruim, fake, que não é bom, professor, pensa que você vai ter 2 trabalhos. Que você vai ter um trabalho para fazer esse documento ruim, e você vai ter um trabalho depois para ficar sanando ali, apagando incêndios no dia a dia. Então, não é melhor a gente focar nossas forças, nossa inteligência, né, nossa competência toda em tentar ir criando, com apoio, mesmo que eu não saiba, o suporte, para criar um PEI mais efetivo? Pensem nisso. Eu vejo muitas escolas entregando coisas só para pro forma, sabe? Mas não é funcional. Aí tá lá, toda semana a mãe tá lá batendo e com razão, cobrando. Eu tenho pacientes que eles mesmos cobram os PEIs, que eles mesmos fazem. Mas não é porque a lei, né, que nós temos garante que o PEI está previsto ali em alguns marcadores legais, como a LBI, na LDB, na BNCC, enfim, outras diretrizes de educação especial, mas há ali também um respaldo, né, da Constituição Federal que diz que a gente tem que pensar que eu preciso ofertar todos os recursos para que essa criança, esse aluno aprenda. Mas eu volto a dizer que se eu só entrego por obrigação legal,
vai falhar, porque você não vai atender o objetivo dele, que é facilitar o caminhar na fase da escolarização. Então, eu preciso entender por que eu estou fazendo isso, o que eu estou tirando, quais são as metas, quais são os nossos objetivos. E aí, eu preciso pensar, para além dos marcos legais, como garantir, né, que esse PEI seja efetivamente implementado. E aí, o acompanhamento da equipe escolar, o envolvimento da família, o suporte de especialistas são fundamentais. E ali, além disso, eu acho que é o principal ponto, é aquela capacitação contínua ali dos professores, né, o tempo todo, em um sistema de monitoramento dessas estratégias do PEI. Então, você precisa formar professores de forma adequada, valorizar o professor. O professor ganha muito pouco. Também não posso exigir que eles usem os seus ordenados aí para fazer formações extras. Então, as escolas, os sistemas precisam focar nisso e fortalecer isso. Porque se eu não tenho um plano de monitoramento do PEI, entender que ele é um documento flexível, que ele não é estático, mas ele não é um documento de gaveta, que ele precisa existir, ele vai ser mudado quando for necessário, ele vai perder sua eficácia. Então, ele é vivo, sim, mas não é um PEI andante que não existe, né? Então, os pais têm direito de ser uma cópia, ele pode ir lá pedir a cópia para você, tem que entregar, porque ele tem que participar. Se ele não participou do PEI, já está errado. Então, pais estão me ouvindo aqui, se você não participou do PEI do seu filho, questione a escola, por que eu não participei? Você está errado, a escola está errada, você precisa estar no meio desse processo. E aí, quando a gente entende que o PEI ele vai facilitar a vida de todo mundo envolvido, menos estresse, mas facilita demais o professor, que vai reverberar em uma boa estabilidade emocional desse aluno dentro da escola, todo mundo mais feliz, aí eu preciso pensar, por quê? Como que eu devo ali elaborar um PEI mais eficiente? E aí, a gente pensando que o primeiro passo, se eu penso aqui, exploração TEA, é identificar quais são as necessidades desse aluno. Definir as metas claras e tangíveis e alcançáveis. E quais são as estratégias adaptadas que eu vou fazer? O que eu preciso adaptar? Além da óbvia colaboração entre todos os professores, a equipe pedagógica, a família e, de novo, como eu disse, os especialistas. Porque é isso que vai garantir um efetivo funcionamento, um efetivo exercício desse direito à inclusão e também de facilitar a aprendizagem. E aí, óbvio, se eu conheço... O professor sabe, gente, o professor é bom, ele senta ali, ele consegue entender. Mas se tiver um apoio global da comunidade escolar, inclusive da gestão, isso facilita muito a vida de vocês. E aí vocês não ficam aquela corrida, né, do ouro, que a família busca a escola foge. A escola busca a família foge. E aí a gente tem que entender que os desafios, né, na elaboração do PEI, eles podem ser sanados, eles são facilmente sanados quando eu tenho conhecimento. E quando eu quero fazer, e a minha dica como professor de sala de aula há muito tempo, faça uma vez, que vai ficar muito fácil posteriormente para a gente desenhar. Senão, né, fica mais difícil. E aí você entregar lá um proforma, você gastou 2 horas lá fazendo proforma, e aí não é funcional, vai ter que trocar. Aí o aluno tem crise, nunca aqui, não funciona. Faz de novo, e aí desgasta. Eu sou muito a favor da gente buscar a informação correta, tentar entender, e de novo que não tem modelos específicos, assim, eu vi, as pessoas me pedem, Dan, você vai dar um modelo de PEI de superdotados? Não tem. Eu tenho o PEI do Gabriel, o PEI do Eduardo, o PEI da Thalia, o PEI da Sônia, o PEI da Francisca, mas não tem modelo de PEI da superdotação. Porque isso entra no desafio de você conhecer aquela condição, óbvio, mas também conhecer o seu aluno especificamente, que é seu aluno. Então, eu não conheço ele como age ali, a gente não avaliou a questão de competências e habilidades previstas, mas é fundamental esse olhar. Porque, como eu disse, a falta de formação de professores, essa resistência institucional e esses poucos recursos pedagógicos, pais, mães e alunos, eles acabam impactando na eficácia, né? Então, assim, os recursos pedagógicos escassos, desconhecimento sobre as adaptações curriculares, por exemplo, mais adequadas, é horrível, porque você não vai conseguir entender o que fazer. Mas eu sempre, o professor falou assim, mas eu não tive aula disso. Você teve aula de estratégias de ensino.
você teve aula de metodologias de ensino, você teve aula da sua disciplina. E o resto ali, 25% você conhecer a condição do seu aluno e ali 10% você avaliar com as formas propostas de acordo com o seu sistema de ensino, com a sua escola. Então, olha como é fácil pensar por... Mas se você olhar, pensar e não sei fazer PEI para autismo, é claro que isso não dá para fazer. Mas PEI para um aluno que tem autismo, PEI para um aluno que tem superdotação, você consegue fazer. Você aprendeu as estratégias todas. Essa é a chave. Esse é o segredo. E aí, por que isso é fundamental? Assim, não existe, você vai fazer curso de PEI comigo, vai fazer... Ok, vai aprender muita coisa. Mas assim, você vai ter que sentar lá com seu aluno e fazer o básico, e fazer a construção inicial, o passo a passo, avaliar, entender as competências, entender as habilidades que estão acima da média, abaixo da média. Entender, tá, ele fica mais irritado com repetição. Não vou colocar 20 exercícios iguais. Eu vou complexar, vou aprofundar esse processo. E aí, quando a gente faz isso, fica mais notório ali a nossa facilidade, né? Porque o professor é bom. O professor é bom, desde que nós consigamos entender o porquê que estamos fazendo, que não é uma burocracia. E eu vejo que o PEI se tornou um peso. Então, tem que fazer 20 PEIs, 15 PEIs. Mas é entender que vai facilitar a vida, né? O professor está tão adoecido, e se a gente facilitar a vida deles, de novo, gente, vamos batalhar por formação adequada. Cobre, a direção da escola cobre, está ali na NDB, formação contínua, cobre dos seus gestores, cobre dos seus vereadores municipais, enfim, vamos cobrar formação adequada, essa constituição toda, porque tem muita gente, eu já fiz mais de 5 mil PEIs na vida, e o primeiro saiu horrível, o segundo terrível, o terceiro piorando, aí lá no 15º eu falei, uau, eu tenho um jeitinho que dá para fazer aqui. Isso funciona. Quando você recebe feedback dos alunos, você vê seu aluno feliz, olha que coisa linda, família feliz. E aí, para a gente pensar isso, me pediram, mas é um exercício bem difícil, a produção, ela fica criando coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho lá, vou apresentar para vocês um caso aqui específico, um caso do Rafael. É um aluno superdotado com dificuldades emocionais. E aí, como assim? Ele é um aluno superdotado com dificuldades emocionais? Sim, gente, isso pode acontecer. Intensidade, sensibilidade. E aí, para a gente pensar, como que eu posso elaborar um PEI para ele, já que as questões emocionais estão impactando na escola? A gente precisa destacar coisas bastante importantes. Primeiro, para facilitar, as atividades de crescimento curricular, tipo 1, tipo 2, tipo 3, vai ter atendimento de projetos fora da sala de aula, eu vou eliminar a revisão desse aluno aqui dentro. Onde tem mais essas crises emocionais que estão trazendo para a gente? Onde está essa dificuldade maior? Eu tenho um paciente que tem dificuldade só em 2 disciplinas esses dias. Não, ele tinha, que era espanhol e história. A gente foi entender. Então, era muito mais uma relação com dificuldades ali com a professora do que, de fato, com a disciplina. E aí, diante disso, tem uma questão de regulação emocional. A BNCC prevê que nós trabalhamos com questões de habilidades socioemocionais, dar esse suporte emocional. E aí eu preciso pensar como que eu faço isso. Então, eu vou ter suporte do psicólogo que atende, eu vou falar com os pais, eu vou entender a dificuldade dele estar na expressão dessas emoções, de controlar, de regular. Eu tenho atividades coletivas que a gente pode pensar, isso é bastante adequado. E aí eu vou trabalhar questões socioemocionais com a turma inteira, só com o Rafael. Então, se ele é mais irritado, mas ele fica irritado quando? Quando ele está ali entediado. Então, olha as nuances desse PEI, por exemplo. Então, eu tenho que pensar até para evitar essas crises que tinham ali, emocionais que traziam, que não eram em função da inabilidade dele de inteligência emocional ou imaturidade emocional. Era o contexto, lembra, o ambiente aqui fragilizado, que deixava ele entediado, fazia as atividades em 10 minutos, e aí ele ficava pentelhando, buscava um, batia na cabeça do outro, biscoitava o outro, e aí ele desregulava, porque imagina pra gente, adulto, que é ficar 40 minutos à toa, sem fazer nada. Você vai ficar sentadinho? Não vai. E aí, essa desregulação emocional era muito mais em função do tédio, muito mais em função dos
vácuos ali, dos espaços vazios, e das repetições, da extrema insistência da professora em letra cursiva, e ele tinha uma questão ali, processo de processamento, que ele queria escrever letra imprensa, a gente tem que pensar, adaptar, flexibilizar. Então, se o aluno não vai, a gente tem que, óbvio, a gente precisa tentar desenvolver a habilidade dele, mas se não é possível agora, a gente vai ter que ir escalonando essas potências, essas habilidades todas. Aí, a gente entendeu que não era pensar só ali, não era emocional, era estrutural do ambiente. E aí trabalhamos as questões ali de emoção de fato que tinha ali, as forças pessoais, mas a gente interviu direto ali na construção das atividades, de forma de tempo. Então, ao invés de ele fazer 10 exercícios parecidos com a turma, ele fazia 3. E os 3 estavam ali da turma toda. Ele fazia o primeiro, do meio e o último, que era o mais complicado. Ele demorava mais tempo, aumentou a complexidade desse processo, aumentou a regulação emocional, e a avaliação também diferenciada nesse processo todo. Então, olha como ele é encandeado, que o processo é mais sutil para a gente pensar, para a gente desenhar as coisas todas. E agora, né, a gente tem feito agora nessa temporada algumas, lá no meu Instagram, @dampsicólogo, abertura de caixinhas para receber perguntas de vocês. E aí, nós recebemos algumas perguntas de professores, de pais, de gestores, a gente escolheu algumas para responder. E a primeira foi de uma professora lá de Guarapuava, Paraná. Ela perguntou assim, como adaptar o PEI à realidade da sala de aula? Eu fiquei pensando, né? O PEI, ele nasce da sala de aula, então não dá para... Eu fiquei, o que eu adapto aqui, né? Eu trago aqui, aí eu vou adaptar. Se eu tivesse pego uma novela mexicana para traduzir, mas na verdade é o inverso aqui, né? Então, assim, ele nasce da sala de aula. Então, esse planejamento, ele precisa ser flexível. E aí você não vai ter dificuldade, professor. Então, assim, o planejamento é mais flexível, pensar quais são os recursos didáticos que eu tenho aqui, pensar na personalização das atividades desse aluno. Mas para isso eu preciso fazer um rastreio, preciso avaliar pedagogicamente essas competências, essas habilidades todas que a gente tem. Então, se eu parto do pressuposto que você vai ter... Por isso que a gente sempre fala assim, o povo pede, Dan, você pode fazer o PEI do meu filho? A Fran pode, a gente orienta, a gente supervisiona, a gente faz essa série de coisas, mas fazer não dá, porque como que você vai pegar um PEI totalmente externo e adaptar a sua sala de aula? Nós não sabemos o seu planejamento daquela semana, a gente não sabe qual foi o seu plano de ensino daquele mês, então nasce do seu plano. E aí você vai adaptar a forma como você conduz, a forma como você ensina. Então não dá para eu pegar aqui e adaptar para a sala de aula. Então por isso que sim, parem de pegar esses modelos prontos aí que já as pessoas vendem. Isso só vai dar mais trabalho, porque você vai ter que pegar, adaptar o que você não conhece. É mais fácil você começar do zero. Quando eu dava aula, tinha uma aluna que eu tinha uma dificuldade imensa, assim, eu ficava muito frustrado, porque assim, ela tinha uma questão de deficiência auditiva, eu não falava libras, e ali eu fui... E ela tinha a impressão, ela falava na sala dos professores, que ela adorava a minha aula, mas eu era muito frustrado porque eu não conseguia entender. E depois eu fui como compreender. Então, eu peguei, fui lá, eu aprendi um pouco de libras, aprendi como que eu vou adaptar essa questão de ensinar mitose e meiose aqui no segundo ano. E aí, esse processo de aprendizado, ele me trouxe até aqui. Então, eu recomendo fortemente que vocês iniciem. Façam primeiro. Pergunte para quem tem mais experiência. Está correto aqui, o caminho. Mas quando me pergunta, trago o retrato 3x4 ali do seu aluno. É fundamental. Então, você pergunta, professor, ele gosta mais do quê? Disso. Professor, ele não gosta do quê? Disso. Ele faz isso. E não olhe só para as dificuldades, pegue as potências, sabe? Nós latinos temos ali uma questão de pegar sempre as dificuldades, né, das coisas, porque a gente é mais dramático. Mas pegue as potências dos seus alunos, que vai ser o caminho aqui para a gente desenhar melhor, tá? Então, conhecer o aluno é fundamental para a gente organizar tudo. E aí você não vai ter o trabalho de adaptar uma coisa que você não conhece. Então, assim, aprenda. A melhor forma de você fazer um PEI é aprendendo. Então, pega esse aluno que você já conhece há bastante tempo e começa a desenhar, sabe? Começa a desenhar, começa um processo. Pega um estudo de caso, faz esse processo. E falando isso, tem um livro que eu vou indicar aqui, é Estudo de Caso,
né, da Vânia Bauer, que eu adoro a Vânia. Quem quiser, vai lá, dá uma lida, você vai ter um bom caminho aqui para a fala do livro. E aí veio uma pergunta também de um gestor, achei bem importante. Eu acho legal, a gente tem que falar também, tem muita coisa por aí acontecendo, avançando, né? Sabemos que está difícil, mas tem muita gente aí que se a gente dá as mãos, todo mundo que é a favor, está estudando, vai dar uma boa filinha indiana aí. Então a gente tem que pegar essas pessoas. Ela pergunta assim, como promover uma cultura de apoio ao PEI na escola? Não dá para promover uma cultura de apoio, de elaboração, sem formação continuada dos profissionais e suporte especializado. Eu preciso sim, gente. Formação, cultura se dá com formação, com conhecimento e suporte especializado real, concreto. Parem de investir milhões de informações equivocadas. Foco na prática, foco na teoria, mas foco para desenvolver habilidades. Tem uma... minha orientadora de doutorado, a Diana Negrão, da Federal Fluminense, é maravilhosa. Tem um processo de você identificar quais são as fortalezas, as habilidades dos professores que são envolvidas na produção do PEI. Porque às vezes eu não tenho recurso pessoal. Então eu tenho que voltar um passinho atrás e fazer formação ali de habilidades mesmo. Gestão de tempo, tomada de decisão, regulação emocional, resiliência. E depois, porque eu vi que a gente está muito expert, abre e fecha aspas, porque eu tenho muito no que é, o que é a superdotação, o que é o TEA, o que é 2E. Mas como eu faço isso? Eu tenho os recursos necessários, os meus recursos. Então, eu preciso dar esse suporte especializado aos docentes. Então, assim, as universidades podem fazer isso. Né? A Federal de Pelotas, ela abre cursos ali, junto ao MEC, todo ano, de formação, de prática. A gente precisa buscar. Tá? Então, vale a pena. E, de novo, entender que vai facilitar o trabalho da gestão, da coordenação, da direção, da escola, do professor, e vai reverberar em felicidade, motivação e engajamento para o aluno. E também teve uma pergunta dos pais. Os pais participam bastante ativamente lá no meu Instagram. Gente, vale muito a pena. Também eles fazem os cursos todos que a gente promove. Os pais estão expert em escola. Então, assim, se o pai chegou, olha, até aqui tem que considerar. Não é que a gente está querendo ensinar o que vocês fazem. Para mim, a escola tem ali, né? Todo mundo tem o seu saber, o domínio. Escola tem o seu, os pais têm o seu, eu, psicólogo, neuropsicólogo, tenho o meu. Mas se a gente junta tudo isso, vira um belo mix aqui que vai fomentar a inclusão dessas pessoas. O pai perguntou, e é um pai bastante ativo aqui, ele sempre está ali participando de tudo, e é lá de Taubaté. Como posso colaborar para a efetivação do PEI do meu filho? Colaborar. Primeiro entender que o PEI é uma obrigatoriedade, que você precisa participar dessa produção, e uma participação mais ativa ali nas reuniões escolares, manter sempre um diálogo respeitoso com a equipe, com os professores, não entrar numa de acusar, mas buscar suporte, dar suporte, isso vai ser fundamental. Então, eu tenho um curso aqui, eu posso comprar o livro da Vânia Bauer e dar de presente? Pode, vai lá e entrega. Olha, o Dan está fazendo um curso online aqui de PEI, eu posso pagar para você? Pode ser. O Dan deu uma live aqui, ele deu uma live à noite, ele não consegui ver. Você assiste aqui hoje, está gravado, a aula, tem muita coisa para a gente fazer. Então, assim, a dica é colaborar. Trabalho colaborativo, pensar no futuro, na felicidade do seu filho, do seu aluno. E nós temos que nos dar as mãos. Escola, família, sociedade, escola, família, equipe de saúde, para ter os maiores benefícios ali desses alunos todos. Porque isso é fundamental. E se de fato você precisar de apoio, chama a gente aqui, me chama no Instagram, né, @dampsicólogo, ou também tem lá o @vivendo a superdotação. A gente vai falar. Fala o tempo todo desse processo. Também tem o nosso aqui, o Instituto Unicamente, o @Instituto Unicamente, que a gente tem lá a formação de professores, avaliação pedagógica, neuropsicológica, para a gente desenhar melhor esse processo de inclusão escolar do seu filho, do seu aluno, pensando ali no primeiro instrumento, que é o PEI, o nosso mapa da inclusão. Mas lembre-se disso, ele é facilitador do trabalho do professor, ele facilita o seu engajamento e diminui o trabalho. Agora, se você burocratizar, fazer só por fazer, aí você vai ter que fazer 10. E aí? É isso. Então, deixe suas dúvidas, comentários aqui. Até o próximo episódio. E lembrem-se sempre, educação de qualidade é aquela que reconhece o potencial de cada aluno e permite que ele floresça
e permite ali também desenvolver as dificuldades, ali as habilidades que estão ainda prejudicadas. Mas nosso foco é sempre florescer, permitir que eles sejam quem eles são, que aprendam como eles aprendem, mas nossa missão de adulto, professor e educador é facilitar esse caminho sem sofrimento. E também respeite os nossos professores, né, gente? Tá ali, colaborem, leve afeto, leve um carinho, leve um bolo, leve um café. Cuidem bem dos seus professores e dos filhos de vocês também. Abraço e até a próxima.